Agora nós vamos fazer um comentário sobre essa atividade que nós fizemos nesta semana. O assunto é texto dissertativo e para fazer atividade tem um texto, o mesmo texto que foi utilizado semana passada para outro assunto. Ele também serve para esse assunto de texto dissertativo. O texto é um poema de Mário Quintana chamado Cidadezinha. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só, nuvens que vêm, nuvens e asas, não param nunca, nem um só segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo, eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sina. Ah, quem me dera ter lá nascido, lá toda a vida poder morar, cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Aí, para responder as questões, antes de tudo, você vai preencher aqui com seu nome completo. Escrever aqui seu nome. É uma pergunta obrigatória, ou seja, você só vai conseguir enviar se todos que tiverem com esse sinalzinho aqui, com esse asterisco vermelho, é porque é uma questão obrigatória. Então, se você não responder a qualquer questão obrigatória, você não vai conseguir enviar o formulário. Primeira questão, assinale as alternativas que estão de acordo com o assunto do poema. Essa questão aqui exige mais de uma alternativa como resposta. Então, você vai analisar as alternativas e marcar aquelas que estão de acordo. Aqui tem descrição de uma cidadezinha indeterminada. Ocorre isso no poema? Ou descrição de uma cidadezinha particular? Essa que é a correta. É uma cidadezinha e ele vai dizendo as características dessa cidadezinha específica ou particular. Há também o desejo de viver nessa cidadezinha? Sim. Há um sentimento de carinho para com a cidadezinha? Sim. Tudo isso fica evidente aqui nesse poema. Então, com base na leitura que fizemos dele, nós vamos marcar essas três alternativas. Lembrando que a ordem que essas alternativas vão aparecer não é exatamente essa mesma ordem que aparece aqui, porque todas as questões estão com as alternativas de maneira aleatória. Segunda questão é uma resposta curta que você vai escrever. Esse texto pode ser considerado uma descrição. Por quê? Você vai dizer sim ou não e dizer o porquê. Esse texto, sim, pode ser considerado uma descrição. Por quê? O que é que faz dele ser uma descrição? Ele apresenta aqui vários elementos que compõem o texto descritivo. Ele apresenta características, principalmente várias características dessa cidade. Então esse texto é muito mais descritivo do que tem mais um perfil descritivo do que qualquer outro perfil. Na terceira questão, o tema da poesia tem como finalidade fazer um retrato da cidade, falar da igrejinha de uma torre só, incentivar o poeta a se mudar para a cidadezinha ou comparar a cidadezinha com o vasto mundo. A única possibilidade de resposta aqui é esta. Ele faz um retrato da cidade. O texto descritivo é esse tipo de texto que retrata um objeto, uma pessoa, um lugar. Então há o retrato aí desse lugar de maneira escrita. Então a câmara fotográfica retrata em figura, em imagem. O texto retrata com palavras. Quarta questão, o tipo de texto predominante no poema é narrativo, descritivo, dissertativo ou argumentativo? Como a gente já viu, descritivo. Quinta questão, retire do poema 3 versos que comprovem que o texto é descritivo. Então nós vamos procurar aqui no poema 3 versos que têm características descritivas para serem apresentados aqui, certo? E a última questão, ortografia. Empregue corretamente os termos mas, sem i, sem acento, mas, sem i, com acento, e mais, sem acento e com i, nas frases abaixo.
Em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta. A frase 1 tem: ele saiu cedo de casa, o congestionamento o atrasou. Então, se ele saiu cedo de casa, o lógico era chegar cedo a algum lugar. Contudo, tinha um congestionamento. Então, havia um obstáculo. Aqui nós vamos utilizar o mas. Esse primeiro mas aqui, sem i e sem acento. Sem, nem menos, decidiu viajar para a Europa. Quando a gente vê aqui menos, só pode ser esse mais aqui, que é o contrário de menos. Sem mais nem menos, decidiu viajar para a Europa. 3. Giovanna era a aluna inteligente de sua turma. Aqui vai dizer a intensidade, então aqui mais uma vez é o mais. Eles estavam felizes, a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. Então, quando vem um obstáculo, quando tem uma segunda informação que contraria ao que seria o normal, então nós vamos utilizar o mas aqui. E por fim, as ideias corrompem os bons costumes. Aqui nós vamos usar o mas sem i e com acento, ao contrário de boas. Só eu trocar aqui. Aqui poderia ficar as boas ideias? Poderia. Então aqui eu vou usar o mas dessa forma. Então, qual das alternativas aqui vai responder de maneira correta ao que nós vimos? Essa última. Então, a primeira aqui, mas. A segunda, sem mais nem menos. Giovanna era aluna mais. Então, mas, mais. Giovanna era aluna mais inteligente. Eles estavam felizes, mas a chuva atrapalhou a cerimônia. E a última frase, as más ideias corrompem os bons costumes. Marquei tudo, clico em Submit para enviar a sua resposta. Aqui, como eu não vou enviar, ele não foi porque eu deixei também em branco aqui algumas questões. Todas as questões que têm esse asterisco, esse pontinho vermelho aqui, são obrigatórias. Se eu não responder, eu não consigo enviar. Então, mais uma vez, se acontecer isso com você, responde e vai lá embaixo e clica em Submit que você vai conseguir enviar. Por hoje é só.